Tech News no ar, o nosso bate-papo hoje com o Cláudio Pinhanes, do IBM Research, que basicamente é o paraíso dos nerds, um espaço em que o limite é a criatividade e o avanço tecnológico. Como os dois seguem a passos largos, tanto a criatividade como o desenvolvimento tecnológico, vamos supor que não há limite para o que eles fazem lá. O Cláudio é um desses caras que está lá trabalhando, que está pensando e desenvolvendo ferramentas que auxiliam no nosso dia a dia. Basicamente, esse é o espírito da IBM desde o início das atividades. A IBM é uma das empresas mais importantes no processo de da revolução tecnológica. E aí a gente não está falando só sobre o computador em si, mas sobre todas as ferramentas e todo o processo, todos os processos nos quais a IBM esteve envolvida. E hoje a gente chega, né, Cláudio, em um ponto em que se discute, e a gente falava sobre isso antes de começar o bate-papo aqui no ar, em que se discute a substituição da força humana de trabalho pelos robôs. O Pew Research divulgou recentemente uma pesquisa, eu achei curiosíssima a pesquisa, dizendo que em alguns lugares em que as máquinas e os homens já trabalham lado a lado nos postos de trabalho, o desespero é tamanho em que a saída desses profissionais dessas empresas é muito rápida, ou seja, eles se sentem ameaçados por ter um robô ao lado e rapidamente buscam outros empregos, eles fogem daquele ambiente. O que mostra um comportamento interessante, mostra como a cabeça dos homens funciona sobre esse aspecto. Mas, no fundo, o que nós vivemos hoje não é a substituição da força de trabalho humana por robôs. Sim. Nós estamos acompanhando um outro processo que talvez daqui a 100 anos nós vamos conseguir observar, né, com o distanciamento do tempo de uma outra forma, mas que é um processo muito interessante e muito importante porque nos indica como será o futuro, né? Eu acho que os processos de automação, de automatização, que já vem ocorrendo já há mais de 200 anos, né, na história humana, começando lá na Revolução Industrial, assim, sempre envolveram uma série de medos e preocupações que, em muitos sentidos, são legítimas da força de trabalho que tá sendo afetada por esse processo, de que isso significaria o fim do emprego. Mas o que a gente tem visto ao longo de todo esse processo é que, na verdade, a automação tende a, primeiro, remover partes do trabalho que são, vamos dizer, desumanas, que não necessitam das áreas mais interessantes, das faculdades mais interessantes que nós, como indivíduos, temos, mas também que, nesse processo, você expande o nível de produção, você expande o mercado daquela indústria para um nível que, no final, o resultado é que tem mais emprego para todo mundo. Acho que a agricultura é um bom exemplo disso. A gente já fez tremenda automatização. Todos nós estaremos morrendo de fome se a agricultura não tivesse automatizada. Não teria como produzir alimentos no volume que são produzidos sem automação. E isso criou uma cadeia de distribuição de alimentos, de profissionais de alto nível, que hoje é muito maior do que foi na época quando se produzia lá o pequeno produtor individualmente e assim por diante. Hoje a gente tem um processo em que cada vez mais as pessoas falam sobre isso, sobre a automação, e dão diferentes nomes para isso. Alguns usam, inclusive, conceitos de forma equivocada para tratar o tema, o que é absolutamente normal, já que é algo muito complexo. Mas se a gente fosse pensar em algo que hoje está, vamos dizer assim, é o grande guarda-chuva desse processo de automação, o que nós colocaríamos? Nós pensaríamos o quê? Inteligência artificial? O que é hoje o grande guarda-chuva abaixo do qual todo o resto, toda a esteira desse processo de automação, em diferentes frentes, desde o cara, do robozinho que está lá no elevador, fazendo com que ele economize energia e seja mais eficiente para chegar nos andares, até os grandes processamentos que, sei lá, grandes corporações usam para conseguir analisar dados e etc. O que é essa grande entidade por trás de tudo isso? Da maneira como eu encaro, assim,
a gente passou ao longo do meio do século passado e até agora, a gente tem um grande processo de automação na indústria, na manufatura. Robôs em empresas, principalmente um exemplo clássico na área de automobilística. Essa é a que usa... Que transformou a maneira como são produzidos, removeu tarefas extremamente repetitivas, extremamente insalubres. E, de novo, o efeito disso é que a gente pode popularizar o carro. Sim. O carro ficou muito mais acessível a um público maior porque barateou os custos. O que a gente está começando a viver, na minha opinião, neste instante, é os processos de automação das indústrias de serviços. Tá? Então, hoje, as indústrias de serviços, que na maioria dos países desenvolvidos são responsáveis por 60% da economia, e nós estamos falando aí de bancos, de saúde, de educação, elas são muito intensivas às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a produtividade na área de serviços é muito baixa. E mais que isso, se você olhar nessas economias, a produtividade não cresce há mais de 30 anos. Então, o resultado disso é que muitos desses serviços hoje são limitados, são caros, o exemplo clássico é saúde. Não para o custo de saúde não para de crescer. E a única maneira de a gente aumentar a produtividade, e aí, baratear o custo, permitir que mais pessoas tenham medicina de qualidade, é que a gente comece a automatizar certas tarefas. O problema da indústria de serviços é que ela exige, normalmente, contato com o público. A interação. E, para isso, os sistemas tradicionais, tá? Em muitos casos, as maneiras tradicionais de a gente fazer, interfaces tradicionais, são muito limitadas. Então, numa comparação mal e porca, na indústria automotiva, você tem a máquina que vai lá e só parafusa uma determinada peça. Você não precisa de nada mais bonitinho ou uma entrega diferente do que uma máquina rústica que vai lá e cumpre aquela atividade. Sim. No serviço, não. Eu tenho que ter um acabamento, eu tenho que ter uma cara para aquilo. Imagina que eu queira botar um robô num hospital. Tá? Eu tenho que lidar com a enorme diversidade dos pacientes. Tem paciente que anda, tem paciente que não anda, tem paciente que não consegue falar direito, tem paciente que está cheio de tubo. Então, para colocar nesse ambiente, eu preciso de muito mais inteligência, muito mais capacidade de entender a situação, olhar visualmente, auditoriamente. E, mais do que tudo, usar uma ferramenta essencial que a gente usa os seres humanos, que é a conversa. Então, de tudo que está acontecendo em inteligência artificial nesse instante, na minha opinião, o mais significativo, o avanço mais significativo que está começando a chegar no dia a dia é a capacidade de conversar com máquinas. São os em linguagem natural. Os chatbots é a cabeça de praia desse aí. É o primeiro. E vamos dizer, o que é um chatbot? É um sistema que, normalmente, ou por voz, ou por texto, você faz perguntas e a máquina tenta encontrar uma resposta, muitas vezes pré-escrita. É essa a tecnologia que a gente está falando hoje. E te apresenta aquilo, reconhece. Ou seja, a gente pode dizer que em uma escadaria gigantesca, o chatbot seria o quê? O primeiro degrau? Nesse aspecto? No aspecto de linguagem natural, eu não chamaria o primeiro degrau. O primeiro degrau foi muito ruim. Era aquelas máquinas que a gente ainda liga hoje lá, que você liga e diz, aperte ou fale. Esse é o primeiro degrau. Ou quando você fala alguma coisa, não entende. Tá? Você liga para o banco e assim, digite o serviço. Fale com o serviço com poucas palavras. Cartão de crédito. Ok, transferindo para financiamento. É basicamente isso a primeira... Exatamente. É o primeiro. Foi o primeiro. E como todo primeiro, tem limites. Tá? Mas, por outro lado, permitiu que transformar aquela indústria, vamos pensar em banco, em ser uma indústria 24 horas de serviço. Sim. Que não era antes. Antes você tinha que ir na agência, horário comercial. Tal. Como toda tecnologia no início, tem seus problemas, limitações. Claro. Mas o que a gente está agora nesse segundo degrau, vamos chamar assim. O que é esse segundo degrau? A capacidade de reconhecer sobre o que você está falando, mesmo em sentenças mais complexas, entender a tua pergunta, aumentou muito. Eu vejo assim, nos últimos 3, 4 anos, o avanço que a gente teve nessa área, tá, é tremendo. Vamos dizer assim, se eu tivesse em 2012 e quisesse fazer um chatbot, eu tinha que contratar 3 doutores em linguística, uma equipe de 8 pessoas e ia ficar mais ou menos.
Hoje, eu pego um estagiário de computação, que saiba Programa. pego um cara que provê o conteúdo, ele acessa ferramentas que estão na nuvem de serviços de entendimento de fala, de conversação, e eu faço isso em uma semana. Um bot básico, um chatbot básico. Você faz em um final de semana, porque eu fui jurado no último hackathon da IBM e o pessoal fez isso em 2 dias. Eu falei estagiário. Eu fui jurado do pessoal que estava fazendo as aplicações com realidade virtual. Mas eu assisti todas as apresentações lá no final e fiquei encantado. Inclusive, até depois fiquei conversando um tempão com o pessoal de chatbot, etc. Então, eles fizeram no final de semana. Essa previsão dele aqui de uma semana ela é facilmente superada. Não, e também, muitas vezes, o problema central, né, não é a tecnologia, mas é o conteúdo. Sim. Tá? Agora, esse chatbot que você faz uma semana, ele é como se fosse, em geral, aquela FAQ que tem nos websites, as perguntas e comuns. Tá? É o básico. É o primeiro contato com. Mas, falei, 4 anos atrás, outro mundo. Era rudimentar, era um negócio era muito da difícil. pedra em termos tecnológicos. Principalmente quando a gente fala em termos de voz. Tá? Hoje não, está na mão dos programadores. Tá? Qual é o seu próximo passo? É aí que eu acho. O meu trabalho é olhar adiante. É criar a tecnologia que vai ser do futuro e explorar como é que ela pode ser usada. Então, como é que a gente vê o próximo passo? O próximo passo é ter chatbots que conseguem sustentar uma conversa mais complicada. Eu diria, na verdade, mais humana. Menos perguntas e respostas e mais conseguir entrar num diálogo em que eles consigam entender o que já foi falado e usar, trabalhar, entender que você tem mais ou menos para onde você está indo, intervir, te ajudar. Uma coisa muito importante que vai começar a aparecer mais é o que a gente chama em linguística de reparo. Você fala, eu quero viajar para São Paulo. Ele fala, você quer ir para Montes Claros? Aí você diz, não quero. Para onde você quer ir? Eu quero ir para São Paulo, a cidade mais linda do Brasil. Está falando de São Paulo. Tá. Para que isso aí parece algo simples. Mas é um diálogo complexo. É um diálogo complexo, porque envolve a nossa capacidade como ser humano, que é fantástica, de comunicar com pouco sinal e de ir arrumando à medida que a gente precisa. E aí isso significa o aprendizado da máquina sobre o indivíduo, ou seja, é o caminho para uma personalização, porque, de certo modo, com isso aqui, eu já tenho uma resposta, ainda que, vamos dizer assim, rasa, mas quando eu digito, por exemplo, o que você vai fazer sábado à noite? Sábado à noite vira um hiperlink que automaticamente já direciona para a minha agenda e trava aquele horário sábado à noite. Eu só tenho que preencher qual é o evento criado. Ou quando eu compro uma passagem, ele automaticamente, emitidos os tickets, ele preenche saída e retorno na minha agenda. Eu estou partindo para um nível de interpretação e de conhecimento maior sobre o indivíduo que está operando aquela máquina, ou interagindo com aquela máquina. É exatamente isso. É uma coleta de experiências sobre o usuário. Eu acho que você pegou um ponto muito bom, que é a ideia também de personalização. Isso a gente vai ver muito mais nessa segunda geração. Capacidade de integrar com informações da sua agenda, com informações, sei lá, disponíveis na sua rede social, que você abriu para o bot. Então, essa combinação de personalização com uma capacidade linguística, vamos dizer, mais sofisticada, vai permitir que a gente expanda muito quais tarefas a gente pode usar um bot. E lembrar que as melhores tarefas nossas para trabalhar com chatbot são tarefas que têm elementos em que o próprio usuário tem dúvida de termos, tem dúvida de como funciona. Porque, assim, se eu for pedir uma pizza, tá? Eu posso fazer isso com o menu, com o app que tem hoje, de maneira muito mais rápida que um chatbot. Mais intuitiva, tá? Mas, se eu estivesse pedindo uma pizza em um lugar sofisticado, e ali tem um ingrediente que eu não saiba,
a interface tradicional não funciona bem. Ou ainda mais, um exemplo, esses dias eu encontrei numa praça de alimentação no shopping, um lugar que eu não conhecia, que permite que você monte a sua própria pizza. Você parte de um leque de massas para um outro leque de recheios, e isso e aquilo, blá. Ou seja, eu posso, para montar uma pizza como essa, eu tive de acompanhar o atendente e dizer, ó, quero mais disso, quero menos daquele outro, quero tal massa. Com o chatbot eu poderia fazer um processo como esse. E mais que isso, você poderia entrar num diálogo em que ele diz, eu acho que esses dois ingredientes não combinam. Aí você diz, por quê? Instante que você faz a palavra por quê, você entrou em conversa. E aí, o método tradicional de interface não funciona. Ficou para trás. Eu gosto de dizer que, se você olhar a nossa interface tradicional, é como um jogo de mímica. Eu fico lá apontando aqui, faço um gesto, né, 3 palavras, sabe? É isso. É assim que a gente conversa com o computador hoje. E então, quebrar essa barreira vai permitir que a gente faça uma série de atividades com uma complexidade muito maior. Mas temos que entender que a habilidade humana de conversar é fantástica. Nós ficamos, se olhar em termos de infância, a gente gasta 5, 6 anos para aprender a conversar, estimulado constantemente com conversa, com o ambiente, assim por diante. A gente vê, para quem tem filhos, isso é evidente, né? Aquele período dos 2 aos 6, aos 8, é assim, é um processo enorme, complicado, e a gente de é descoberta, muito bom, né? E de descoberta, como falar, como explicar, o que significa, deu um momento de descoberta, por quê, aquele momento do porquê da criança. A gente vai ter que passar por momentos, vai ter maneiras de recriar essas habilidades dentro de uma máquina. E é esse o desafio interessante, né? É aí que a gente... Mas eu também trabalho num horizonte além disso. Qual é este horizonte? É o horizonte em que a gente não conversa com uma máquina. Mas com várias. Com várias ao mesmo tempo. E as máquinas se conversam. E elas se conversam como se fosse uma reunião. Elas colaboram com você. Tá? É o cruzamento de serviços. Isso. Então, por exemplo, eu quero fazer organizar uma viagem. É interessante, porque eu estou, nesse momento, organizando uma viagem com 17 amigos. E uma expedição, né? É uma expedição à Patagônia. Uma expedição. Estamos indo para a Patagônia. A gente já gastou 2 almoços, 5 horas, conversando entre a gente, e ainda não fechou os hotéis. Mapas e mais mapas. Mas sabe o que é difícil? É que cada um fica lá no seu computador, tal, descobrindo, explorando, e é um processo prazeroso, não tem... Mas estamos lá explorando. Mas os serviços que a gente consome no computador não conversam entre si. Então, imagina que, em vez de eu estar lá, cada um olhando no seu website, no website da empresa aérea, do hotel, dos passeios, eu digo, não, vamos trazer esses serviços para a nossa conversa. Tá? É lógico que eu poderia trazer um agente de viagens ou um monte de representantes, mas, na prática, assim, não funciona só para reunir meus 17 amigos, já é uma dificuldade. Claro. Se eu tiver que coordenar com os outros, mas não. Imagina que eu trago um chatbot da empresa aérea, tá? E para conversa, o de hotéis, e aí todos eles conversam entre si, tá? Então eu chego e digo, olha, eu estou pensando em ir para a Patagônia em janeiro. Aí o bot das linhas aéreas diz, eu tenho uma passagem muito boa no dia 14. Aí o do hotel diz, mas eu só tenho vaga no dia 15. Tá? Nesse instante, eu já ouvi os dois, já entendo o problema, mas eles também têm que se entender. Para encontrar um meio termo. Aí talvez o bot da linhas aéreas diz, olha, 15 é um dia ruim, mas 16 é bom. Isso significa que ele entendeu que eu quero ir, entendeu que o outro falou que a proposta melhor é a partir do dia 15, entendeu que isso é melhor para mim, e aí fez a proposta. Em que medida esse cenário que você descreve, ele se viabiliza hoje? Isso é inviável hoje, 2017? Olha, nós estamos fazendo pesquisas nesse sentido. A gente acabou de estruturar um protótipo que está chegando no final, em que nós temos um cenário mais simples, em que uma pessoa conversa com 4 bots sobre escolher uma opção de investir a curto prazo.
Ótimo. Aí eu tenho... As fintechs piram com esse protótipo deles. Então, o que nós temos? A gente tem uma estrutura, você chega lá e diz, eu quero investir R$10 mil em 10 meses. Aí aparece um bot que é um especialista em poupança, o outro que é um especialista em CDB, e um outro que é um especialista em tesouro direto, porque é o que acerta. Sim. Os mais óbvios. E eles dizem, olha, eu acho que o meu vai dar tanto. O outro diz, o meu vai dar tanto. Tá? E o terceiro diz, eu acho que é tanto. Tá? Aí você diz, não, mas espera um pouquinho, o que é tesouro direto? Tá? Porque a grande maioria das pessoas não sabe o que é. Aliás, as nossas pesquisas mostraram que a maioria dos jovens não sabem o que é CDB. Tá? Tesouro direto é isso. Isso aí, qual a liquidez disso? E se eu tirar daqui a 6 meses? Hoje a gente já conseguiu criar um sistema em que eles conversam entre si. Eles respeitam a estrutura de uma conversa. Quando eu estou falando com um, o outro não responde. Se eu faço uma pergunta de um certo tema, o mais apropriado deles responde. O que a gente ainda está trabalhando é que eles se ouçam entre si. Hoje eles só entendem o usuário que está lá. É como se cada um deles, embora reunidos numa mesma sala, estivessem tendo diálogos individuais com a pessoa. Mas um pouco mais que isso, porque eles entendem a regra de uma conversa de múltiplas pessoas. Ok, só que eles não conseguem ler o que foi muito interessante. Eles sabem que o outro está conversando com alguém, mas eles não conseguem acessar aquela conversa. Ou não. Eles ouvem, mas não conseguem entender. Tá. Nesse instante. Tá? Mas eles sabem que alguém está conversando e que talvez não seja o momento deles falar. O desafio agora é fazer com que a máquina entenda a máquina e consiga estabelecer critérios para oferecer respostas que complementem algo que a outra máquina teria dito. E tem a ver também... Que é a estrutura de uma conversa normal. Isso. Eu ouço o que o fulano está dizendo, não, mas eu acho que você poderia fazer tal coisa. Exatamente. E tem também a gente tem que pegar esses bots individuais e eles também têm que evoluir naquele sentido que eu falei de serem capazes de gerenciar uma conversa mais complexa. Sim. Então, no fundo, assim, é quase como se eu tivesse 3 bots que... basicamente, eles são perguntas e respostas, tá? Basicamente, eles fazem um pouco mais que isso, mas é isso. E, ao mesmo tempo, eles competem entre si. Eles estão competindo. Na prática, estão dizendo, olha, eu acho que poupança é melhor. Olha, eu acho que tesouro direto é melhor para o seu caso e assim por diante. Então, e é interessante porque competição é uma situação mais simples que colaboração, do ponto de vista de conversa. Tá? Colaborar envolve articulação, planejamento. Veja a lógica do programador. Exatamente. Vamos criar a cisânia em vez de criar... Mas hoje, quando a gente vai, por exemplo, num site de viagens, né, o que eles fazem, no fundo, é acessar a base de várias empresas e criar uma competição. Sim. Agora, o que é melhor, primeiro, depende do usuário. E hoje, assim, o que você pode fazer? Você vai lá e aponta. Melhor é preço, melhor é... E por isso que você tem os filtros na hora da busca. Agora a gente está falando em filtros verbais. Tá. Eu posso falar, dizer, eu acho que seria melhor se fosse... tivesse mais liquidez. Agora, e aí eles vão modulando isso aí. É um tema que me fascina. E aí eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, tá? Que afinal de contas é para isso que eu sirvo. E vou dividir essa minha fala em 2 partes. A primeira delas é sobre o indivíduo. E a segunda delas é a máquina. A primeira parte é a seguinte. É genial que esse processo no laboratório esteja rolando, que vocês consigam estabelecer esse tipo de perspectiva e consigam viabilizar isso de alguma forma. Mas o que eu percebo, em diversas frentes, e conversando com muita gente, e etc., é que a gente sempre esbarra no indivíduo, que é a capacidade, primeiro, de aceitar aquilo, segundo, de se render àquilo de alguma forma, porque a aceitação pressupõe que eu vá conviver com aquilo. Ok, as pessoas estão usando essas ferramentas e muito bom. Tem gente que até hoje não tem Facebook. E do outro lado, depois desse processo da aceitação, vem o cara passar a incorporar aquilo na vida dele. Perfeito. E a gente tem hoje gerações que nasceram desconectadas, são os migrantes, né, que hoje estão conectados, mas por Sim. força de um mundo que avançou. Temos aqueles que nasceram na transição
e estamos conhecendo a primeira geração nativa conectada. Sim. Ou seja, eu lido com 3 perfis de públicos completamente diferentes. E o desafio de quem oferece produtos como esse é explicar para cada um desses caras como incorporar isso na vida deles. Onde é que entra o indivíduo aqui? Como eu digo para, sei lá, para minha avó, que joga pôquer online, com uma descoberta incrível para ela tem amigos que ela fez jogando pôquer na internet. Como eu digo para minha mãe, que lê resumos de novela e capítulos de novela, ela assiste pela internet, que, mãe, é o seguinte, você vai pedir pizza agora, não vamos mais ligar na pizzaria, não. Agora você pede por aqui, ó, fala com o robô. Como é que você faz esse processo de trazer o indivíduo? Porque a máquina é fantástica, você põe ela onde você quiser. Como é que eu coloco um indivíduo para interagir com ela? Aí é algo difícil, mas também eu vou dizer, Falei que eu era a gente advogado tem do um diabo. outro passa por um processo primeiro de entender as pessoas e entender as expectativas da pessoa. Eu trabalho num grupo que a gente trabalha muito com designers, está trabalhando muito com fazer pesquisa de campo com essas tecnologias para entender o que as pessoas esperam. Vou dar um exemplo. Hoje você põe um sistema de chatbot qualquer no ar. Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando encontra com ele? Tenta quebrar o sistema. Tá? Chega e faz uma pergunta. A gente recentemente fez uma instalação com personagens do Dom Casmurro. Teve gente que perguntou para eles, sei lá, qual foi o resultado do futebol de ontem. Tá? Por quê? Porque todo processo de interação envolve você tentar entender o que o outro sabe. E aí, quando você põe em termos de voz isso, as pessoas têm uma expectativa clara. Elas testam. Será que esse robô sabe tudo? Será que ele é um oráculo? As perguntas para Siri. As perguntas para Siri. Hoje alguém publicou uma pergunta para Siri sobre Game of Thrones. Siri, você assiste Game of Thrones? Um de outra empresa agora que recebeu 250 mil pedidos de casamento. Tá? Até a gente brinca disso. Ou para mim, eu esqueço sempre o nome, mas que para mim é um exemplo clássico de como a humanidade está deturpada, que foi a inteligência artificial. Uma coisa também simples que a Microsoft colocou no Twitter, e em questão de horas, o robozinho se tornou antissemita, racista e por aí vai. Por quê? Porque um monte de gente chegou em cima. Foram 100 mil pessoas que ficaram em cima tentando fazer aquilo lá virar racista. Olha, até a gente vira racista se tiver 100 mil pessoas buzinando a gente em um dia. Pois tá? Eu não sei, espero que não, mas é uma doutrinação, né? Foi uma grande brincadeira. Por outro lado, mostrou que o negócio aprendia. Tá? A gente até brinca na IBM que diz assim, se fazem, por exemplo, tantos pedidos de casamento para Siri, imagina quando souberem que o Watson sabe cozinhar. Aí acabou, né? A gente tem lá um sistema em que o Watson é capaz de criar receitas. Tá, imagina. Tá? Vai tornar ele um partido muito... Ou a Siri vai pedir o Watson em casamento. Aí pronto, acabou. É a supremacia das máquinas. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, porque aí nós temos uma série de outros acordos que tem que ser o amor rompe as barreiras das corporações, entendeu? Romeu e Julieta de máquinas. Né? Olha só, dá filme isso. Mas quando o caminho para isso é a gente estudar as pessoas, entender. E repensar os nossos processos e trazer profissionais de outras áreas para ajudar a gente a trabalhar disso e não só de computação. E eu vou dar um exemplo de algo que a gente faz. Pensa que no passado, quando apareceram as primeiras páginas web, elas eram horríveis. Por quê? Porque era programador fazendo design visual. Tá? Só quando a gente trouxe os pessoal de design visual, que antes fazia livro, panfleto, e fez eles entenderem uma página, aí eles chegaram e recriaram aquilo de forma que funciona visualmente, que era essencial para aquela tecnologia. A gente agora está no processo que a gente vai ter que chegar e trazer pessoas que entendem como as pessoas falam. Para ajudar os nossos programadores e assim por diante. Então, por exemplo, no meu grupo a gente está trabalhando num projeto com uma autora teatral. Por quê? Porque a gente quer que o nosso bot tenha uma certa personalidade.
E autor teatral... E você precisa de alguém que consiga imprimir essa personalidade. E quem tem esse skill hoje? O dramaturgo. O dramaturgo. O dramaturgo sabe escrever em personagem. Tá? Então a gente está experimentando. Inclusive, a gente quer saber, será que diferentes personalidades, um bot mais introvertido ou mais extrovertido, como é que isso me fez pensar muito em Westworld, né? Aí é um exemplo extremo, né? Quando a gente pensa, né? Eu acho interessante porque a gente vê o Westworld. Não sei se você conhece o filme original da década de 70. Não. O filme original da década de 70, por sinal, é muito ruim, tá? Mas ele já começa a explorar essa questão de como as pessoas se sentem lidando com a máquina. E eu acho que, assim, eu sou um fã de ficção científica, sempre li muito, mas eu sempre acho que a gente, todas essas narrativas de ficção científica é uma maneira de explorar, na verdade, a nossa realidade de hoje. Tá? E eu acho que o Westworld, no fundo, a gente está falando de servidão, de trabalho desumano, Sim, incorporado num robô. Sim. Tá? Agora, voltando ao que você estava falando, como é que eu trago as pessoas para dentro? Tá? A gente tem que entender as pessoas e tem que entender que no momento que alguma coisa fala para elas, liga uma máquina aqui dentro da gente que acha que aquilo ali é gente. Mesmo que a gente saiba que não é. Liga, a gente não consegue evitar. Você incorpora. A gente consegue. Eu tenho um exemplo muito lindo que foi de como a gente não consegue se controlar. Foi um recall de carros que teve na Alemanha, já fazem 10 anos, em que uma empresa lançou um GPS com voz feminina na Alemanha. E assim, é uma empresa, basicamente quem compra aquele tipo de carro é homem, carro meio esportivo, coisa assim. E jamais que um alemão ia aceitar ordens de uma mulher para onde ele vai. Culturalmente era um bloqueio para eles. Tanto que eles tiveram que fazer um recall, reinstalar uma voz masculina, para que o carro pudesse porque o nível de reclamação era muito grande. Eu não estou dizendo que os alemães estão justificados ou não, mas culturalmente para eles era muito duro. A mesma voz nos Estados Unidos não teve problema nenhum. Mas na Alemanha tinha uma coisa cultural muito pesada. E eles sabiam que era máquina. A voz soava como máquina, mas incomodava. E por quê? Porque a gente tem uma capacidade tão grande de lidar com o diálogo e de enxergar coisas, enxergar nuances, que a gente começa até a enxergar preconceito. Isso me leva para o segundo tópico, para a gente concluir o nosso papo, tá. que é justamente essa habilidade, essa capacidade que o indivíduo tem de sentir, de expressar sentimentos. E, há algum tempo atrás, numa das vindas do Rico Malvar aqui para o Brasil, foi um evento grande. E ele falou sobre muita coisa, etc. E alguns poucos jornalistas puderam conversar com ele e eu o entrevistei. E fiz uma provocação barata para ele. Achei que ele fosse detonar dizendo não. Eu perguntei se as máquinas poderiam expressar sentimentos. Se no processo dessa interação que a gente está desenhando aqui na evolução, e já faz algum tempo, então isso aqui que a gente está falando hoje, era uma possibilidade que se vislumbrava de alguma forma lá atrás. Hoje já é uma realidade. E ele disse para mim assim, não é impossível. Ele falou, não sentimentos da forma como nós humanos conseguimos expressar, mas a capacidade da máquina de entender que aquele indivíduo que está interagindo com ela expressou tristeza, saudade, afeição, qualquer coisa do gênero. O sentimento é um troço abstrato. Como é que no meio dessa história da programação eu incluo a abstração? É possível que daqui a algum tempo, no meio desse processo, que é uma escalada, né, da evolução dos bots, as máquinas comecem a conseguir interpretar os sentimentos, e eu estou lá raivoso escrevendo um e-mail para alguém, e de repente sobe meu assistente pessoal e diz assim, Aros, por favor, não envie esse e-mail porque você não queria dizer isso agora? Olha, eu acho que a pergunta é interessante, mas eu acho que a gente tem que olhar 3 coisas diferentes. Então vamos lá. A primeira é a capacidade de uma máquina reconhecer o sentimento, que é um humano expressou. Isso é um problema. O outro é a capacidade dela expressar um sentimento. Ela fazer algum tipo de ação que você reconhece como sendo emoção, que a maioria das pessoas reconhece. E o outro é usar bem
essa coisa de reconhecer e fazer uma ação ou de usar bem. Do que seria a reação a partir daquela... Expressão, com certeza, a máquina consegue fazer. Fantoche consegue fazer. A gente enxerga emoção em tudo quanto é máquina, o tempo inteiro. Eu acho sempre... Mas essa é uma subjetividade do indivíduo. É o que eu posso enxergar lá, não necessariamente aquilo... E tem a ver com esses mecanismos... Se eu coloco uma exclamação numa frase da Siri, ela pode estar alegre. A gente no mesmo instante, ela pode estar dando uma bronca em você. Se ela vai estar fazendo isso na hora certa, é outra. Mas colocar elementos na comunicação que a maioria das pessoas vai entender como sentimento X ou Y, isso é relativamente fácil. Tanto que o pessoal em teatro de boneco faz, transforma lá um monte de madeira em um ser humano expressivo, você entende o que aquele boneco está pensando e assim por diante. Pensa em animação, mesma coisa. É fácil colocar... Fácil sim, existe um certo nível de sensibilidade artística, mas é fácil colocar sentimentos, encontrar maneiras de expressar sentimento e as pessoas entenderem como verdadeiros. Tá? Eu não vejo ali a dificuldade. A dificuldade é fazer isso num contexto correto. É você entender que a pessoa que... se eu agora fizer uma expressão positiva, isso vai ser entendido da maneira certa. Nós vamos agora ter que chegar, agora que a gente está conversando com máquina, e de certa forma, inventar uma dramaturgia para máquinas. Nesse sentido de entender como elas conseguem ser efetivas em passar um sentimento que a empresa ou o provedor daquele serviço gostaria de passar. E esse é um processo de design, de trabalho com profissionais de diferentes áreas de experimentação. Eu não acredito que, por mais que a gente tenha essa tendência como seres humanos de achar que qualquer coisa que fala é gente, que a gente vai ter o mesmo relacionamento com as máquinas que falam do que a gente e conversar da mesma maneira que a gente conversa com uma pessoa. Não, a gente vai ter que... Eu chamaria isso, criar uma dramaturgia, criar uma maneira dessas máquinas atuarem em que você diz, tudo bem, eu sei que isso aí é um ser inanimado, eu sei que ele não vai ir para casa hoje triste porque eu tô bravo com ele, tá? Ou vai ficar ou arrependido de ter feito algo errado. Não. Mas eu converso e ele consegue agir de uma maneira que efetivamente eu percebo como eu fui atendido, eu fui entendido e que trabalha com a minha emoção. Eu acho que é esse o desafio. É por isso que botar todo tipo de profissional, e eu acredito muito em profissionais de teatro, e no caso de que saibam escrever bem, tá? Pessoas, jornalistas, pessoal, editores, porque nós temos que criar um jeito de ser para uma máquina, dela interagir, de conversar, que não é replicar um humano. Mas é uma identidade própria. Mas que seja favorável... E factível. E factível tecnologicamente, tem que se realizar tecnologicamente. Por isso que eu disse, a gente está lá. É como a gente está naquele ponto dos websites da década de 90. Tá, eram meio estranhos, funcionavam mais ou menos. Um ou outro realmente funcionava, quebrava um galho. Até hoje eu me lembro as primeiras vezes que eu comprei online. E aí a gente aos poucos vai encontrando como eles devem se comportar. Os irmãos Gallagher diriam little by little. Esse é o Cláudio Pinhanes. Falamos sobre futurologia. Não, mentira, já é presente, né? Já está rolando. Cláudio, obrigado pela visita. Obrigado a vocês. Um papo muito, muito bacana. Adorei. E vamos ter que repetir essa conversa mais vezes, porque as novidades não param. Estamos à vontade, uma hora podemos trazer aqui uns protótipos para vocês brincarem um pouco também. Tá, aí a gente mostra os robôs para vocês que acompanham o Tech News. Valeu, gente. Um abraço.